Pronto, aqui é só aquela revisão mesmo de potência, onde esse QL aqui, JQ, que é essa parte imaginária da potência aparente, onde o QL é a parte indutiva, que seria na parte do eixo positivo do Y que a gente tem, né? Aquele triângulo de potências que eu tenho comentado. E essa parte positiva aqui de cima seria o meu QL, que seria, no caso, uma parte indutiva, teria partes que seria considerando um indutor, aí seria positiva, e aqui para baixo é esse QC, que é a parte capacitiva, que eu venho falando durante as aulas, né? Aí aqui, o P é essa potência de baixo aqui, que é a potência ativa, que é vezes o fator de potência, que é o ângulo que eu tenho entre eles aqui. E esse Q é a potência reativa, que é justamente, se for indutivo, é para aqui para cima, e se for capacitivo, é a parte de baixo. Isso aí eu já venho falando durante as aulas e já deve estar mais claro para vocês hoje. Aí aqui é aquele problema que eu tinha falado, né? Da aula passada. Que a gente tem três unidades monofásicas. Como eu falei, o transformador trifásico ele é composto de 3 unidades monofásicas, tendo uma quarta que fica em stand-by, e pode ser também de um núcleo só com três fases nesse mesmo núcleo. Aí aqui, no caso, é 3 unidades monofásicas, e cada unidade dessa é um transformador 380 ou 220, com 60 Hz, 10 kVA de potência. Aí, essas 3 unidades monofásicas que vão se transformar, no caso, em um transformador trifásico, ela no caso, tá alimentando uma carga trifásica de 660 volts na linha. E com 15 kW, no caso, quilowatts, com esse fator de potência indutivo de 0,8, ou seja, esse fator de potência está para cima daquele eixo. E a partir de uma rede 220. Aí aqui nessa questão que eu falei, né? A letra L pede o tipo de conexão, que é justamente se é conectado em estrela ou em triângulo. Aí aqui, como ele dá esse transformador 380-220, no caso de um transformador monofásico dele, é desse estilo, 380-220, tem essa configuração. Quando ele fala que a rede ela tem essa alimentação de 220, com essa configuração do transformador, a gente vai pegar, no caso, a menor tensão desse transformador que a gente tem. Então, em relação à estrela ou triângulo, quando a gente fala de menor tensão, a gente está falando, no caso, dessa configuração de ligação aqui, essa ligação delta, ligação estrela, porque ele pega a menor tensão. Quando a gente fala da tensão de maior tensão, no caso, se ele pedisse 380, a gente ligaria em estrela, porque ele pega a fase e diretamente com o neutro aqui. Isso aí foi falado na aula passada, foi justamente todo aquele conteúdo que eu tinha repassado na sexta-feira para vocês. Aí, quando ele pede o tipo de conexão do banco trifásico, ele está perguntando a conexão do primário e a conexão do secundário. E como eu falei para vocês, quando ele diz que ele quer uma rede 220, o primário, que é o que está conectado na rede, tem que ficar em 220. Então, para ele ficar 220, para ter uma eficiência melhor, no caso, uma boa eficiência, considerando toda a tensão que ele tá pegando da rede e transformando para o secundário, a gente vai utilizar essa configuração de 220, que seria a menor tensão, que é o delta. E, certo, é o delta, né? Que a gente tem. E depois ele fala que quer, no caso, alimentar uma carga trifásica de 660. Para isso, ele fala aqui, no caso, para alimentar essa carga trifásica, seria as tensões de linha dessa parte do secundário do transformador, que é o que está conectado na carga. Então, como eu mostrei para vocês, a gente sabe que a tensão de linha seria aquele raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase. Só que aqui, na questão, ele não dá esse 660, né? Se ele desse, no caso, se ele fosse um transformador 660 a 380, a gente usaria a conexão delta. Se fosse, sei lá, 660 e com a tensão maior, a gente usaria o delta porque a tensão de fase dele, que é a tensão que ele dá na configuração da questão, no caso, é a tensão de linha. No delta, porque elas são iguais. No delta, essa tensão daqui é igual a essa tensão daqui.
Então, aqui como ele fala que é uma carga de 660 e ele dá essa configuração do transformador, quando eu pego a configuração estrela, eu tenho que a tensão na fase aqui, a tensão nessa fase aqui, vai ser 380, que foi o que ele deu na questão, e se eu multiplicar por raiz de 3, vai me dar exatamente esse 660 que ele pede. Porque aqui a gente sabe que está conectada a carga. Certo? Nenhuma dúvida disso, né? Isso aí foi só conceitos que eu mostrei na aula passada. Aí aqui a gente já sabe, no caso na letra B, ele faz o módulo da corrente que a gente calculou. Aí passando aqui o slide, a gente vê que a conexão é delta estrela, porque ele pega a menor tensão que está ligado na rede, que é 220, e maior tensão, que é a carga aqui nesse terminal à direita, né? No secundário. Aqui é exatamente o que eu tinha falado, que tem essa relação dos raios de 3 aqui, certo? E calculando a corrente, a gente tem, no caso, a gente tem essa tensão daqui do 660 e a gente tem a tensão de linha do primário. E como eu falei, a relação de transformação de um sistema trifásico, ele considera as tensões de linha, tanto do primário quanto do secundário, e as correntes de linha, tanto do primário quanto do secundário. Aqui, como ele deu, acho que tensões e pede as correntes, então a gente pode, no caso, achar a relação de transformação, que no caso, a tensão de linha do primário seria 220, que ele deu na questão, e a tensão de linha do secundário seria 660. A gente encontra essa relação de transformação. Aí, para isso, no caso, depois a gente vai utilizar para poder encontrar a corrente de linha, usando a relação de transformação. Daquele caso do transformador ideal. E 2 sobre 1 é igual a essa relação de transformação. A gente encontrou essa relação e vai encontrar a corrente na carga. Por quê? Porque ele deu a potência que a carga consome, que é esse 15.000 kVA, kVA não, kW, no caso, seria aqui kW, esse 1.000 aqui, esses 3 zeros, né, que eu expliquei, e a potência, no caso, ela é dada daquele jeito, né? A gente tem que a raiz de 3 multiplicado pela corrente, multiplicado pela tensão, onde isso daqui é a potência aparente, só que aqui, como ele deu em watt, a potência da carga, que é a potência ativa, então, essa fórmula aqui da potência ativa, né? Ainda tem aquele cosseno de φ, que seria o fator de potência, que é o que ele deu na questão, que é aquele 0,8. Aí, beleza. Aqui a gente encontra o módulo da corrente na carga, para poder encontrar o módulo da corrente no primário. No caso, da rede, né? Que ele pede. Encontrou o módulo, pronto. Acabou a questão. Certo? A gente encontrou somente o módulo. A gente não considerou os ângulos aqui, porque a parte de ângulos é a aula de hoje que eu vou dar. No caso, essa questão aqui estaria incompleta porque não tem a parte dos ângulos. Como ele só pediu o módulo, está correto. É somente isso. Mas se ele pedisse, no caso, o fasor da corrente, aí sim teria que considerar os ângulos. Porque, não sei se vocês lembram, mas eu falei que um fasor, né? Um tipo de fasor é dado pelo módulo multiplicado pelo ângulo tal. Um ângulo que a gente vai descobrir. Aí, isso aí é aquela parte de números completos que eu tinha falado para vocês. Que aqui, no caso, está naquela forma polar. Certo? Então, depois da aula de hoje, vocês vão conseguir encontrar esse ângulo e, no caso, dar o valor correto de uma corrente, considerando seu fasor e seu módulo. Aí, aqui, a gente está falando de sistema trifásico, está falando também de corrente alternada. Então, as correntes alternadas, no caso, quem tem corrente contínua e corrente alternada. Corrente alternada é justamente por conta dessa onda senoidal que a gente tem. Que ela, no caso, como o próprio nome diz, né, uma onda alternada, uma corrente alternada, uma tensão alternada, ela alterna numa função seno, ou seja, ela tem esse ciclo que vai de zero, ela vai de zero aqui, vai até o pico positivo, passa em zero novamente, vem para o pico negativo e passa em zero. Pode ver que depois desse último zero que eu marquei aqui na setinha, ela se repete.
Então, isso forma períodos. Ou seja, ela é um tipo de onda que se repete ao longo do tempo. Que ela se repete ao longo do tempo. Aí, é um sistema senoidal, né, que tem essa forma de onda. Aqui, no caso, uma onda seno e aqui uma onda cosseno. Que ela está defasada, no caso, o cosseno, ele começa aqui em cima, ele começa desse pico. Está aqui demonstrado, né? E o seno, ele começa do zero. Ou seja, um começa de 90 graus e outro começa de 0 graus. Aí aqui, o diagrama, a gente vai falar agora sobre o diagrama fasorial. Como eu disse para vocês, né? Sistema trifásico, sistema corrente alternada, é a partir de ondas. E como a gente está falando de sistema trifásico, nós vamos ter, no caso, três ondas, que no caso representaria as três fases. Cada onda dessa representa uma fase. Estão vendo aqui a fase V1, fase V2 e a fase V3. Cada fase dessa ela vai ter uma forma de onda, com a mesma frequência para poder ficar no mesmo tamanho, no caso. Só que elas estão defasadas de 120 graus, ou 2π/3. Para poder esse sistema ficar equilibrado, ela tem essa defasagem de 120 graus elétricos, e dependendo do equipamento, se for um caso um motor, um gerador, ele também tem essa defasagem de 120 graus mecânicos, mas aí já é outro assunto. Aqui na parte do diagrama fasorial, na parte elétrica, né? Sistema elétrico, a gente tem, no caso, vamos supor, essa fase VAN, ela começa em 0 graus. Como elas têm essa defasagem de 120 graus, quando a gente está falando, no caso da VBN, que é a outra fase do sistema, ela vai começar, no caso, em 0 graus, 120 graus depois. Ou seja, ela tem essa defasagem de 120 graus aqui, ó. E a V de CN, que é a última ondazinha que eu tenho, que é a última fase, ela está defasada em relação à primeira de 240 graus, que no caso seria 120 por 120, 240. Só que a V de CN, que é essa daqui, em relação à V de BN, está defasada de 120 graus, certo? Então, essa defasagem entre as ondas é de 120 graus. Mas um em relação da outra, um é 120 e a outra 240. E isso se repete, porque essa onda, ela se repete. Se eu completar essa onda aqui, ela vai descer, depois vai subir aqui, essa aqui vai descer, vai subir, entendeu? Ela vai bater no zero aqui, a outra vai bater no zero um pouquinho mais na frente. Ela sempre se repete, por ser uma onda senoidal. Alguma dúvida? Até agora não, né? Tem alguma coisa a ver com 60 watts, não, né, professor? 60 watts não, tem a ver com 60 Hz, que é a 60 frequência. Hz, a frequência, Exatamente, sim. exatamente. Quando a gente fala que ela tem 60 Hz, vamos supor, a gente tem um sistema trifásico de 60 Hz, quer dizer que essas ondas aqui, elas estão trabalhando em 60 Hz. Está vendo essa equação aqui? Dá para enxergar direitinho? Supor que esse Tá. V de 3 igual a V0 seno desse ômega T, certo? T seria o tempo e esse ômega é a frequência, no caso em radiano e não em hertz. E no caso hertz é 2πr. Calma. Hertz, no caso aqui, é igual a 1 sobre segundo. E quando dou em ômega, ele está me dando em rad por segundo. Aí, esse ômega, ele é dado em 2πf. Esse hertz é o F, no caso, a frequência. Entenderam? Então, quando ele dá 60 Hz, é porque esse ômega daqui da equação, ômega, no caso, está em 2π multiplicado por esse 60. E no caso, ômega seria 120π. E 60 seria o tempo, é ou não? Ou a frequência, ou o tempo? É a frequência. No caso, A essa frequência. frequência, exatamente, essa frequência. Porque o tempo, no caso, seria quando a gente está falando de um gráfico desse aqui, essa função, ela, ela muda em função do tempo. Aqui, nessa figura, e tanto nessa figura quanto nessa outra figura aqui, é como se fosse uma foto dela. Entendeu? É como se o tempo tivesse parado.
Mas se a gente considerar o tempo contínuo, o tempo funcionando, né? T1, T2, T3, funcionando lá, essa onda vai estar tipo aqui assim, aí depois ela vai estar aqui assim, vai estar caminhando, entendeu? Em função do tempo. Ela não é estática, não, ela funciona, entendeu? Ok. Pronto, aí essas fases, no caso, elas estão defasadas de 120 graus uma da outra. Aí aqui, quando a gente fala também de sistema trifásico, como eu tinha falado para vocês, a gente tem componentes numa rede elétrica, que seria os capacitores, indutores e resistores. Aí aqui é uma representação de como seria um sistema RLC, que teria, no caso, esses três componentes, tanto o resistor, quanto o capacitor e o indutor. Aí aqui o resistor, isso aqui é a corrente, é o fasor da corrente. A tensão no resistor, esse UR, ele está em fase com essa corrente. Tá vendo? Está em fase com a corrente. Quando a gente fala do indutor, o indutor ele está 90 graus, no caso, a corrente está 90 graus adiantada, atrasada, na verdade, o L, a corrente está 90 graus atrasada em relação à tensão. Ou seja, a mesma coisa falar que a tensão tá 90 graus adiantada em relação à corrente. E o capacitor, como naquele triângulo de potências que eu tinha mostrado para vocês, o capacitor é para baixo. Então, o capacitor é como se estivesse aqui, ó. Esse aqui é o capacitor. E ele também está defasado 90 graus. No caso, a tensão do capacitor está 90 graus atrasada em relação à corrente no capacitor, ou a corrente no capacitor está 90 graus adiantada em relação à tensão no capacitor. Porque quando a gente fala de sistema de diagrama fasorial, esses eixos, com o tempo, ele roda nesse sentido anti-horário. Ele está rodando nesse sentido. Então, o que tiver, no caso, mais à esquerda, né? Nesse sentido aqui, mais à frente, está adiantado em relação ao outro. Mesma coisa dizer, tem esse eixo rosa e eu tenho esse eixo laranja aqui. Como esse sistema está rodando dessa forma aqui no sentido anti-horário, esse rosa daqui está adiantado em relação a esse amarelo aqui, esse laranja. Só imaginar o eixo aqui, esse eixo, imagina que aqui é zero. Esse eixo aqui é zero. E aqui é um, vamos supor, que seja um. O rosa, quando o tempo for igual a zero, o rosa já está em um. Enquanto o laranja ele ainda está em zero, ele não passou pelo um ainda. E no caso, a mesma coisa de eu falar, no caso, que o laranja está atrasado em relação ao rosa, é como se eu estivesse falando que o rosa está adiantado em relação ao laranja. Alguma dúvida nessa terminologia? Entendi, perfeito. É como se Perfeito, o né? relógio estivesse rodando ao contrário, né? É, justamente, como está rodando, a gente considera esse diagrama fasorial no sentido anti-horário. Isso é uma convenção que foi proposta para ficar, no caso, universal, né? Quando a gente utiliza esse diagrama fasorial, a gente considera que o diagrama está rodando no sentido anti-horário, que no caso seria o outro sentido do relógio. Então, quem tiver mais acima está adiantado em relação ao de baixo. Se eu tivesse aqui, deixa eu colocar um verdinho aqui. Esse verdinho, em relação ao laranja, ele está atrasado ou está adiantado? Atrasado. Exatamente. Menos um. Exatamente, ele está em menos um. Quando o laranja está em zero, em um tempo qualquer, aqui no caso, tempo zero, o verde ainda está em menos um. Ele ainda vai passar pelo zero. Ele não passou. Que é o inverso do rosa, que ele já passou pelo zero e já está no um. Entenderam? Professor, Oi. Captei a outra é uma mensagem. forma de plano cartesiano, né? É uma forma de plano cartesiano. Só que agora, em vez de a gente trabalhar com aqueles vetores, que no caso poderia ser um vetor isso aqui, em vez de utilizar vetores, a gente agora vai utilizar fasor.
Porque em vez de utilizar números reais, a gente vai utilizar números complexos. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa, só o que muda é o nome que a gente vai utilizar como fazor e números complexos, né? Que a gente não vai utilizar número real, somente real. Certo, né? Certo. Pronto. Aí no circuito resistivo, vamos supor que eu tenha aqui uma fonte V, que tenha um resistor, tem uma fonte V e um resistor. Isso aqui é um circuito resistivo. Isso aí vocês estudaram. Quando eu falo de circuito resistivo, eu falo que o módulo da impedância complexa é igual a somente R e a fase é nula. Por quê? Quando eu estou falando de resistor, é a mesma história daquele triângulo que eu tinha mostrado. A mesma coisa. Aqui a gente tem indutivo para cima e capacitivo para baixo. Quando a gente fala de resistor, o resistor está aqui embaixo, está nesse eixo daqui. Então, o ângulo que ele faz é igual a zero, porque ele não tem ângulo. Tá vendo que ele está exatamente no eixo do X. Então, quando a gente fala desse ângulo, essa fase igual a zero, é porque o componente que eu estou estudando, ou a impedância, enfim, se eu tiver um circuito RLC, vamos supor, RLC, mas esse L, o módulo dela é igual a esse C, no caso, em sentidos opostos, quer dizer que eles vão se cancelar, não fisicamente, mas na matemática eles se cancelam e o sistema vai estar puramente resistível. Ele só vai ter parte resistiva, porque o indutor vai cancelar com o capacitor. Aí, quando eu falo que é um circuito resistivo ou puramente resistivo, é que essa impedância, a impedância pode ser tanto a soma desses três componentes, RLC, ou somente o resistor. Quando eu falo impedância é igual a R, é porque a soma dessas fases, desses módulos que eu tenho, vai ser igual a um número real. Quando eu falo de número real, a fase é igual a zero. Somente em número real, a fase é igual a zero, porque eu não tenho esse número complexo para somar aquele ângulozinho, enfim. No caso, esse ângulo seria a fase, né? Aí, falando de circuito resistivo ou circuito puramente resistivo ou impedância puramente resistiva, a impedância é R, né? O valor da resistência, e a fase é nula. Aí, ou seja, a corrente e a tensão estão em fase. Elas estão exatamente no mesmo eixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Elas estão no mesmo eixo, tanto a corrente quanto a tensão. Então, o ângulo que faz entre elas duas é igual a zero, porque elas estão sobrepostas uma na outra. Aqui, no caso, é o diagrama fasorial delas. E aqui é a forma de onda que elas fazem no tempo. No caso, aquela onda senoidal que eu expliquei, no tempo. Entendeu? A gente tem a corrente máxima, a gente tem a tensão máxima, a mínima também, no caso negativa, e tem a forma no tempo dela, e a forma fasorial. Perfeito? Agora falando de circuito capacitivo. Quando a gente fala de circuito capacitivo, falando já, né, de um capacitor, o capacitor ele tem sim essa forma imaginária. Tem essa parte imaginária de um sistema. Aí o módulo dessa impedância não vai ser mais a impedância resistiva, ele vai ter essa parte imaginária. Então, esse J que vocês estão vendo aqui, como eu tinha falado para vocês, lá em números complexos, a gente estava trabalhando com a letra I para representar que seria um imaginário. Só que se a gente trabalhar com a letra I aqui em circuitos elétricos, esse I vai se confundir com a corrente. Então, a gente não pode utilizar a mesma letra para coisas diferentes. Então, a gente substitui aquele I de imaginário por esse J, que é uma convenção também que foi proposta, e esse J agora está sendo representado pelo número imaginário que a gente tinha visto em números complexos lá. Aí aqui, quando a gente coloca esse JWC, é porque esse WC é a parte complexa do meu componente. Esse WC tem aqui é justamente aquele XC, que é a minha reatância capacitiva, que a gente tinha o XL no transformador, que era aquele ômega L, que era um valor de resistência aqui também. E quando a gente fala desse ômega C, esse XC aqui. Beleza, a impedância complexa dele, que é esse Z, é dado por 1 sobre J ômega C. Ou, se preferir, né, 1 sobre JXC, que é essa reatância capacitiva. E a fase
da corrente, ou seja, esse fasor da corrente, ela é maior que a tensão, o ângulo dela é maior que a tensão de 90 graus. Ela tem essa defasagem de 90 graus. Como ela está na frente, no caso, considerando esse sistema no sentido anti-horário, como ele está na frente dessa tensão, e ele tem essa defasagem de 90 graus, essa corrente está adiantada em relação à tensão, que é a mesma coisa de falar que a tensão está atrasada em relação à corrente de 90 graus. Certo? Aqui é o diagrama fasorial e aqui é a forma de onda delas, naquela forma da função seno que eu tinha mostrado. Aqui falando no caso de circuito capacitivo. No circuito indutivo, agora é diferente. A gente tem esse J⍵L, como eu falei, o J é a parte imaginária, esse ⍵L é a reatância indutiva. ⍵L. Aí, no caso, essa impedância, ela é dada dessa forma, J⍵L, ou simplesmente Z vai ser igual a JXL. Aí aqui, nesse caso, do circuito indutivo, a fase da corrente, ela é menor do que a fase da tensão no ângulo, né? Tem essa defasagem de 90 graus. Que, como eu posso mostrar para vocês, né? Como está demonstrado aqui para vocês, a corrente, ela está 90 graus atrasada em relação à tensão. A gente tem esse ângulo de 90 graus aqui, essa defasagem de 90 graus, e dá para ver que a gente tem, no caso, aquela relação que eu falei, né? Com o sistema girando no sentido anti-horário, como a tensão está na frente da corrente, a tensão está adiantada em relação da corrente de 90 graus. Ou a corrente está atrasada em relação à tensão de 90 graus. Aí na esquerda tem o diagrama fasorial e aqui o diagrama temporal. No caso, a curva temporal da função, né? Da tensão e da corrente. Certo? E aqui vocês estão vendo, mesma coisa, dá para analisar aqui, ó, que eles estão defasados. Essa defasagem que eu tenho aqui é justamente aqueles 90 graus. Aqui é 90 graus, que é π sobre 2. Certo? Vamos lá. Alguma dúvida em relação a essa parte de defasagem, tanto da corrente quanto da tensão? Não, né? Aí agora falando da relação de fases da conexão. Vou falar da conexão Y, da conexão delta, que no caso do sistema trifásico a gente utiliza essas conexões, né? A ligação. A tensão de linha, essa tensão de linha aqui, é 30 graus adiantada em relação à tensão de fase. Tensão de fase aqui. Então, ou seja, se eu tenho a tensão de fase de 0 graus, a tensão de linha vai estar 30 graus adiantada dela. Ou seja, considerando isso aqui no eixo, né, do diagrama fasorial, se eu tenho a tensão de... Eita. Se eu tenho a tensão de fase em 0 graus, essa tensão de linha ela vai estar 30 graus adiantada em relação, aqui no caso seria 30, em relação à tensão de fase. A tensão de fase está aqui e a tensão de linha está aqui. Que é a mesma coisa de falar que a tensão de fase, que é a que está embaixo, ela está 30 graus atrasada em relação à tensão de linha. Certo? Ela tem a característica física, a característica elétrica e física desse tipo de ligação, no caso da conexão Y, é esses 30 graus de defasagem entre a tensão de linha e a tensão de fase. E a corrente, por ser a mesma, por ser o mesmo fio aqui, o mesmo conector, elas estão, no caso, em fase porque é a mesma. A corrente que está aqui é a mesma corrente que está aqui, ou seja, a corrente que está aqui na fase é a mesma corrente que está aqui nessa linha. Então, se a corrente de fase, que é a mesma da corrente de linha, estiver em 30 graus, então
é a mesma em todo o sistema, certo? Vamos supor que a tensão de fase esteja em 20 graus. Quando eu falo que eles têm essa defasagem de 30 graus e a tensão de linha é 30 graus adiantada, quando eu tenho a tensão de fase em 20 graus, essa tensão de linha aqui vai estar a 50 graus. Certo? Nenhuma dúvida, né? Tanto nessa fase quanto nessa fase. Certo? É a mesma fase, porque aqui a gente está trabalhando com sistemas balanceados. Então, essa fase aqui, essa tensão de fase é igual a essa tensão de fase, que é igual a tensão de fase aqui. Que é a mesma coisa a tensão de linha aqui, certo? Dessa linha aqui e dessa linha aqui. Nenhuma dúvida, né? Professor, eu tenho uma dúvida assim. Vai falar, Richard. Eu não entendi, foi porque lá em cima deu 50 na linha de Veja. fase. Quando eu considero aqui, se a questão, no caso, diz que a tensão de fase, ela tem um valor, vamos supor, sei lá, um valor 5 volts, certo? Só que ele também fala, no caso, aqui ele está falando do módulo, só que é o módulo da tensão de fase. Se ele falar da fase em si, dessa tensão, se ele falar, no caso, do fasor de fase, da tensão de fase, ele está considerando o módulo e o ângulo. E se ele diz que essa tensão de fase, que é de 5 volts em módulo, tem um ângulo de 20 graus, tem esse ângulo de 20 graus aqui. Se ele perguntar, no caso, qual a tensão de linha, vamos supor, a tensão de linha desse sistema aqui, a gente vai usar, no caso, aquela relação, né? Tensão de linha é igual a raiz de 3, tensão de fase. Isso aqui eu estou considerando o módulo, somente o módulo. Se ele falar que a tensão de fase é 5, a tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes 5, no caso 5 raiz de 3, e a fase dela, que é esse ângulo, seria esse 20 mais 30, porque eles são defasados de 30 graus, certo? Lembra da figurazinha que eu mostrei aqui? Se eu tenho aqui, no caso dessa questão que eu, assim, propus aqui, né? Se eu tenho que a tensão de fase está em 20 graus, eu tenho que aqui é 20 graus, e a tensão de linha, ela é defasada de 30 graus em relação à tensão de fase, ou seja, mais ou menos aqui, esse ângulo daqui